Se liga, nessa aula você vai aprender o que é a culpabilidade, quais são os seus elementos e o mais importante, quais são as suas excludentes, sim, as exculpantes, também chamadas, também conhecidas como dirimentes. Bora lá então, faça aí o seu café que eu volto depois da vinheta, não sai daí. Olá meus queridos, olá minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aulinha de Direito Penal aqui do nosso canal Professor Cebrian, aulinha de culpabilidade. Tudo bom com vocês? Bom, comigo está tudo bem, espero que também esteja tudo bem com vocês aí do outro lado, beleza? Pessoal, antes de iniciar a nossa aula, só peço um favorzinho para você, vem aqui embaixo e dá o seu likezinho, sim, não vai cair o seu dedinho não, isso me ajuda muito, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e no final da aula, se gostar da aula, deixa aqui embaixo um feedback, deixa aqui embaixo o teu comentário, beleza? E se por uma coincidência tremenda do destino você vai fazer em breve a sua prova de segunda fase em Direito Penal, saiba que temos o nosso curso, o Método Prodígio para a segunda fase, também está aqui na descrição, no final do vídeo, se quiser, dá uma olhadinha lá. Belezinha? Pessoal, culpabilidade. Bora direto pro assunto, que eu sei que é isso que vocês querem é aula, não é mesmo? Pois é, hoje a aula é importantíssima e inicialmente eu quero fazer alguns esclarecimentos iniciais para fins didáticos, para que você possa entender esse conteúdo na sua plenitude. Bora lá? Seguinte, pessoal, esse termo, essa expressão, culpabilidade, é muito recorrente, é muito frequente dentro do direito penal. Vira e mexe, você se depara com essa expressão, só que existem alguns sentidos diferentes para essa mesma palavra, para essa mesma expressão, o que pode causar confusão em alguns de vocês, tá? Então eu preciso que vocês saibam onde que vocês estão pisando nessa aula aqui, para que vocês entendam esse conteúdo e lembrem para o resto de vossas vidinhas, ok? Então, são basicamente três, tá? As concepções, os sentidos, os conceitos de culpabilidade dentro do direito penal. O primeiro deles, que não é o que nós iremos estudar na aula de hoje, é a culpabilidade enquanto circunstância lá na dosimetria da pena. Na dosimetria da pena, né, você bem sabe que ela é calculada de acordo com o sistema trifásico. Sim, 3 fases distintas para o cálculo da pena do réu. Então tem a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Na primeira fase, você bem sabe ou deveria saber que nós analisamos a existência das circunstâncias judiciais essas previstas lá no artigo 59, tá? Então, quando falamos daquela culpabilidade, nos referimos melhor à culpabilidade enquanto grau de culpabilidade, ok? Que não é o que nós estudaremos hoje. Se você não entende de dosimetria da pena, saiba que no canal aqui, Professor Cebrian, tem uma aula específica, né? Um cursinho intensivo só de dosimetria, onde eu explico a dosimetria, suas fases, como que você vai calcular, beleza? Mas aqui não é o assunto que nós iremos tratar na aula de hoje. Aquela culpabilidade é outra, né? Teria sido o legislador mais feliz se utilizasse a expressão grau de culpa, mas não é ela que nós iremos hoje. Outra expressão, outro sentido, melhor dizendo, da palavra culpabilidade é a culpabilidade enquanto princípio, o famoso princípio da culpabilidade, né? Que é aquele princípio que veda a chamada responsabilidade penal objetiva, que é aquela responsabilidade penal sem dolo e sem culpa, que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Mas não é essa a culpabilidade que nós iremos estudar na aula de hoje. Professor, então qual é essa bendita culpabilidade que nós veremos nessa aulinha? Simples, é a culpabilidade enquanto elemento do crime, que é essa que importa para vocês, tá? É essa que importa nesse momento. Espero que tenha clicado no vídeo certo, beleza? Bora então para o conteúdo. Só que eu preciso contextualizar vocês, tá? Não queira já entrar direto nessa matéria, já pular de cabeça na culpabilidade, porque senão você vai entrar em uma banheira de água quente. Já entrou em uma banheira de água quente, naqueles ofurôs? Se você der um pulo lá dentro e mergulhar, você se queima inteiro. Se queima inteira. É preciso você ir devagar. Coloca o pezinho, aí você vai abaixando, molha a canela, molha o joelhinho, molha a coxa, vai chegando nas partes baixas, aí você entra
de uma vez, aí você consegue entrar. A mesma coisa é com a culpabilidade. É preciso que você seja contextualizado e saiba por que ela existe e o que ela é e, sobretudo, onde que ela está inserida, para você compreender o conteúdo, ok? Então, assim, a culpabilidade, ela é o terceiro elemento do crime. Atualmente nós definimos, conceituamos o crime de acordo com um critério analítico e dentro do critério analítico utilizamos o conceito tripartido, segundo o qual crime é formado por três elementos: o fato típico, a ilicitude, ou também chamada de antijuridicidade, e a culpabilidade. A culpabilidade é o que nós estudaremos hoje. Então, para que o sujeito seja punido por um fato, criminalmente, seja criminalmente responsabilizado pela prática de um fato, de uma conduta, é preciso que esse fato seja um fato típico, seja um fato ilícito e, sobretudo, um fato com culpabilidade. Um fato não, seja um agente culpável, uma pessoa com culpabilidade, para que isso, tecnicamente, para o direito penal, seja considerado crime. E é preciso que você lembre disso, por quê? Porque na faculdade, geralmente, a grade curricular acaba confundindo o aluno. Se o professor na graduação, ele não volta com frequência nesse esquema que está aqui do lado, o conteúdo na sua cabecinha de direito penal acaba ficando muito vazio, muito distante, Então tem que sempre lembrar que tudo que você estuda dentro da parte geral gira, senhoras e senhores, dentro desse esqueminha aqui. Só que acontece que na faculdade o professor começa a dar por princípios, depois ele explica fato típico, aí entra nos elementos do fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, depois entra em ilicitude, suas excludentes, só que isso não fica coladinho na sua cabeça, você não sabe que são peças que pertencem a um quebra-cabeça maior. E é preciso que você entenda isso para que o conhecimento vá se solidificando aí na sua cabecinha, ok? Não que eu esteja culpando o seu professor, mas eu tô, ok? Então, assim, tem que ter isso aqui na sua cabeça, porque muitas vezes o aluno, talvez seja o seu caso, não entende direito penal, tem dificuldade acima do normal com direito penal, justamente porque não entende esse esquema aqui, ok? Então, estudaremos hoje esse terceiro elemento, a culpabilidade. E a culpabilidade, senhores, possui basicamente três elementos, Também possui os seus elementos, assim como o fato típico possui os seus elementos. E quais são os elementos da culpabilidade? A imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Mas vamos com calma, calma, que eu quero que você entenda isso para sempre, de uma vez por todas. Eu não quero fazer você decorar, eu quero fazer você entender. Porque uma vez que você entende, você pode até dar uma esquecidinha, mas se você ler rapidinho, você resgata esse conhecimento. Mas o decoreba não. O decoreba você decora ali para sua prova e já era. Então, se você quer decorar, vaza daqui, vaza embora. O meu compromisso é com o aprendizado, ok? Então, vamos supor que um agente, ele pratique um crime de homicídio, tá? Pega só esse exemplo, captura só esse exemplo que você vai entender. O sujeito vai lá e pratica um crime de homicídio. Você vai analisar o fato e percebe que ele agiu com uma conduta, essa conduta gerou um resultado naturalístico, esse resultado naturalístico em relação a essa conduta tem um nexo causal e também tem a tipicidade, já vista que tem a tipicidade formal e a material. Em relação à formal, é a adequação típica lá do artigo 121. Ou seja, temos um fato típico. Olha só, preencheu todos os elementos do fato típico. Depois do fato típico, você passa para a análise da ilicitude, também conhecida como antijuridicidade, é a mesma coisa. E a antijuridicidade ou ilicitude é a relação de contrariedade desse fato, que já é típico, em relação ao ordenamento jurídico como um todo. Então, para que esse fato típico seja crime, é preciso também que ele seja ilícito. E, de regra, o fato típico também será ilícito, a não ser que ele esteja protegido, enquadrado em uma das excludentes de ilicitude. Então, imagine que esse exemplo nosso aqui do homicídio não se configure uma excludente de ilicitude, uma legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular do direito. Não se configura e é, portanto, ilícito. Temos, então, senhores, um fato típico e um fato ilícito. Isso aqui já é crime? Pela nossa legislação, não. Por quê? Porque é preciso ainda que exista o terceiro elemento, que é a culpabilidade. Mas, olha só, quando nós analisamos os dois primeiros elementos do crime, o fato típico e a ilicitude, nós analisamos o fato. Nós direcionamos os nossos olhinhos e observamos o fato. Agora não. Para análise do terceiro elemento do crime, que é
culpabilidade, nós temos que analisar agora o agente. Sim, o sujeito. É uma análise subjetiva em relação ao agente para verificar se é necessário ou não impor uma pena a esse sujeito. Essa é a culpabilidade. E, para fins de conceituação, nós podemos conceituá-la como o juízo de reprovação ou o juízo de reprovabilidade que recai sobre a conduta típica e ilícita do agente. Repetindo, se você não pegou ainda, a culpabilidade é o juízo de reprovação ou reprovabilidade que recai sobre a conduta do agente que cometeu um fato típico e ilícito, ok? E quando que nós podemos dizer que essa conduta é reprovável e, portanto, existe a culpabilidade? Simples, quando o sujeito, no caso concreto, poderia agir conforme o direito, mas escolheu agir contrário ao direito. Imagine, por exemplo, esse crime de homicídio, né? O sujeito foi lá e cometeu um homicídio fútil, ok? Por motivos fúteis, por exemplo. Temos um fato típico e temos um fato ilícito, já analisamos, não é mesmo? Pois é, agora chegamos para analisar a esfera subjetiva do agente, né? Culpabilidade. Perceba que nesse caso ele poderia sim agir conforme o direito, mas ele escolheu agir em contrariedade. Portanto, existe reprovabilidade e existe o quê? Existe, portanto, a culpabilidade. Se existe reprovabilidade, existe a culpabilidade. Mas, professor, quando que vai existir, quando que não vai existir, melhor dizendo, essa reprovabilidade e quando que nós iremos absolver esse sujeito pela ausência dessa culpabilidade? Simples, quando um dos subelementos da culpabilidade não estiverem presentes, né? Por quê? Porque esse elemento do crime, a culpabilidade, tem 3 elementos: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, se eventualmente existir uma causa de exclusão desses elementos, né, nós estaremos diante de uma conduta típica e ilícita, mas sem culpabilidade. Quer ver só um exemplo? Imagine novamente esse crime de homicídio. O sujeito foi lá e cometeu um homicídio, matou alguém. É um fato típico e é um fato ilícito. Por quê? Porque não tem nenhuma excludente de ilicitude. Belezinha? Belezinha. Bora analisar o agente, bora analisar a culpabilidade. Nesse caso aqui específico, pessoal, agora mudando um pouco o exemplo, o agente, ele tinha uma deficiência mental, ou seja, no caso concreto, ele era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Se ele era doente mental, ele não tinha o primeiro elemento do crime, que é a imputabilidade, ou seja, ele era inimputável. Se ele é inimputável, não tem culpabilidade, e se não tem culpabilidade, não tem crime. E o sujeito deve ser absolvido. Nesse caso específico, seria uma sentença absolutória imprópria, porque ele seria submetido a uma medida de segurança. Belezinha? Então, só retornando aqui, precisa que os 3 elementos do crime estejam presentes e quando você for analisar a culpabilidade, é preciso que tenha a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Se não tiver um desses elementos, automaticamente não tem a culpabilidade e não tem o crime. A partir de agora, nós então estudaremos esses subelementos da culpabilidade. Belezinha? Bora lá então? Se você não deixou o seu like ainda, deixa aí o seu like, porque só essa introdução já valeu a aula, ok? Então, deixa aí o like, me ajuda bastante, divulga para mais pessoas, tá? Então assim, automaticamente, não estou pedindo para você compartilhar, mas só o fato de você dar um like no vídeo e comentar, o próprio YouTube entende que esse conteúdo aqui é relevante e distribui para mais pessoas, beleza? E se inscreve no canal. Me segue também no Instagram, tem Instagram lá, pessoal, @prof.cebrian, beleza? Bom, aqui o conceito que eu já falei para vocês, que é o juízo de reprovação, ok? Então, se não copiou, pausa o vídeo agora, pausou, copia aí. Bora para os elementos da culpabilidade. O primeiro deles é a imputabilidade, tá? Que consiste essa imputabilidade? A imputabilidade é basicamente a capacidade do agente entender, na época dos fatos, o caráter ilícito do fato ou
determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Então, quando o sujeito ele é imputável, quer dizer que ele entende o que está acontecendo, quer dizer que ele entende a ilicitude, ele entende o caráter ilícito, ou seja, a imputabilidade tem que estar presente, ele tem que ter conhecimento da ilicitude, tem que ter o discernimento. Ao contrário, se ele não tiver esse discernimento, nós dizemos que ele é inimputável, tá? Então, a situação de inimputabilidade são situações onde a imputabilidade não estará presente, como por exemplo, um doente mental ou como por exemplo, um menor de 18 anos, que é inimputável também. Então, olha só a diferença das expressões, não confunda, ok? Inimputável com imputável. Belezinha? E onde que está prevista essa imputabilidade? Está prevista lá no Código Penal, que nós veremos daqui a pouco, né? Achei que ia subir agora, aí tô dando um miguezinho aqui, né? Mas qual que é o sistema que é utilizado para você verificar essa imputabilidade? Não vou disfarçar, não. Eu não sou obrigado a decorar o que vai vir aqui na sequência, mas quer dizer, obrigado eu sou, né? Mas uma hora ou outra a gente tá tudo bem. Pessoal, quando a gente fala em imputabilidade, né, que é a capacidade do sujeito de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, existem alguns sistemas, alguns critérios, né, para a gente verificar essa imputabilidade ou não, essa inimputabilidade ou não. São basicamente 3 sistemas, 3 critérios, e é preciso que você saiba quais são os 3, bem como qual é o critério adotado pelo Código Penal. Beleza? Então vamos por partes. Quais são esses critérios? São basicamente 3. Critério biológico, critério psicológico e critério biopsicológico, tá? Então, segundo o primeiro critério, né, que é o biológico, quer dizer, antes de tudo eu quero que você saiba o seguinte: o critério adotado, o sistema adotado é o biopsicológico, que pelo próprio nome você já consegue verificar, né, que é a junção, que é a soma, que é a reunião, né, dos 2 primeiros critérios. Mas, bora por partes, já eu chego lá. O adotado é o terceiro, mas eu preciso que você entenda todos, porque existem exceções. Então é o seguinte: segundo o critério biológico, para a gente considerar um sujeito inimputável, bastaria, portanto, que se comprovasse o estado mental daquele sujeito. Bastaria, portanto, que a gente comprovasse uma doença mental do sujeito, não sendo necessário comprovar que no fato, naquele fato específico, na data dos fatos, no dia e no local e no horário dos fatos, o sujeito tinha alguma noção do que estava fazendo. Então existem, pessoal, né, situações nas quais, embora a pessoa tenha alguma doença mental, tenha algum retardo, existam os intervalos de lucidez, que são situações nas quais, embora ele seja uma pessoa com doença mental, ele saiba, naquela situação específica, o que está acontecendo. Ele tenha a capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos, né, que são os intervalos de lucidez. Para a teoria, para o critério biológico, isso não importa. Para o critério biológico, não vai existir esses intervalos de lucidez. Então, assim, só o fato de a perícia constatar que o sujeito é doente mental, tem uma enfermidade mental, automaticamente esse cara já seria considerado inimputável, tá? Independentemente da gente tentar verificar ou não se no momento do crime ele tinha alguma ciência, algum discernimento sobre aquela situação. E não é o critério adotado pelo Código Penal, beleza? Beleza, segundo critério, critério psicológico. Segundo esse critério, segundo o sistema psicológico, para averiguar se o sujeito ele é inimputável ou não, precisaria verificar no caso concreto se naquele momento ele tinha, né, capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com o seu entendimento, independentemente da existência de uma doença mental ou não. Então bastaria você comprovar que naquele momento ele não tinha discernimento, pouco importando se ele tem ou não uma doença mental, pouco importando ou não se ele tem uma enfermidade mental, beleza? Mas esse também não é o critério adotado. O critério adotado, como eu disse, é o critério biopsicológico, né? Que é a junção dos 2 critérios, que é a junção dos 2 sistemas. Para esse critério biopsicológico, será inimputável o agente que, por doença mental, tendo doença mental, era, ao tempo dos fatos, incapaz de entender o caráter ilícito desses fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento.
Em linhas gerais, em outras palavras, melhor dizendo, é o seguinte: o que isso implica dizer? Implica dizer que é preciso comprovar, né, o estado mental, a doença mental, a enfermidade mental do sujeito, bem como demonstrar que no momento dos fatos ele não tinha entendimento do caráter ilícito desses fatos. Ou seja, é possível, por exemplo, portanto, que seja reconhecido os intervalos de lucidez. Ou seja, embora a pessoa seja doente mental, tenha uma enfermidade mental, se naquele momento específico ela entendia o caráter ilícito, ela será imputável, ok? Então o critério biopsicológico ele traz as duas situações, é preciso comprovar a doença mental, é preciso comprovar que naquele momento a pessoa não tinha o entendimento do caráter ilícito dos fatos, nem conseguia determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, na prática, implica dizer que é preciso sim a realização do exame pericial, bem como, depois que esse exame pericial é entregue ao juiz, é preciso que o juiz verifique se naquele momento ele estava ou não com discernimento, né? Então é a junção aí das duas teorias e a gente analisa a adoção do critério biopsicológico através da leitura do artigo 26 do Código Penal. Agora sim, o artigo 26, né, do Código Penal, que diz basicamente o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então perceba o seguinte: o que o Código Penal aqui diz? Tem que ser uma leitura atenta do dispositivo. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento, engasgou aqui, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era então assim, primeira coisa, é preciso que ele seja doente mental, né? Segunda coisa, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos. Então são os dois critérios, biológico e psicológico, reunidos em um só, critério biopsicológico. Mas por que eu perdi um tempão aqui explicando para vocês os critérios que não são adotados? Porque eles não são adotados em regra, sim, mas tem algumas exceções. São basicamente duas exceções que você encontra em nosso Código Penal, que são as seguintes. A primeira delas é a menoridade. Como veremos daqui a pouco, né? Primeiro, eu vou explicar para vocês os elementos da culpabilidade e depois que eu acabar de explicar, vou explicar para vocês as excludentes de cada uma delas, beleza? Então assim, você verá daqui a pouco que a menoridade é uma excludente da imputabilidade, ou seja, o menor de idade, o menor de 18 anos, né, o famoso de menor, o de menor, ele é inimputável, mas em relação à menoridade, adotou-se dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do Código Penal, o sistema ou o critério biológico, tá? Então aqui não foi o critério biopsicológico, é o critério biológico. Por quê? Porque não importa se esse sujeito, por exemplo, esse de menor, de 16 anos, por exemplo, ou 17, não importa se no momento da ação ou omissão ele tinha o entendimento do caráter ilícito dos fatos. Foda-se, não importa, tá? O importante aqui é que ele é menor de idade. E por presunção normativa absoluta, né, por presunção legal, ele é inimputável. Então, portanto, o critério biológico, basta comprovar o seu desenvolvimento mental incompleto, que se dá com a idade por presunção normativa absoluta. A segunda exceção é a embriaguez completa e acidental, que é aquela resultante de caso fortuito ou força maior, que também é uma excludente da imputabilidade que veremos depois. Nesse caso aqui, da embriaguez completa e acidental, que é uma dirimente, que é uma exculpante, que é uma excludente de culpabilidade, ela também é uma exceção, mas nesse caso ela se utiliza do critério psicológico. Por quê? Porque aqui você não vai analisar a existência de uma doença mental e tão somente o fato de que o agente naquele momento era incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento em razão da sua embriaguez completa e acidental. Então são as duas exceções que é importante para você. Vira e mexe isso aí cai em prova, vira e mexe isso aí cai em concurso público, ok? Bom, essa é a imputabilidade. Já o segundo elemento da culpabilidade é
O potencial ou a potencial consciência da ilicitude, ok? O que é, do que se trata essa potencial consciência da ilicitude? Olha só, é preciso que na situação fática, que no caso concreto, o agente ele tenha a possibilidade de conhecer o caráter ilícito do que está cometendo, do que está praticando. Caso contrário, ele pode incorrer em uma excludente chamada erro de proibição, que você bem conhece e que nós veremos daqui a pouco quando eu passar a falar sobre as excludentes, tá? Evidentemente, pessoal, que todos vocês sabem que não pode se alegar que você não conhece a lei de modo a tentar escapar das garras do Estado, né? O desconhecimento da lei é inexcusável. Isso aí, a lei de introdução às normas do direito brasileiro já diz lá no artigo 3º. Você não pode alegar que não conhece a lei para que você não seja punido. Mas aqui nesse potencial conhecimento da ilicitude, potencial consciência da ilicitude, não se exige que o sujeito ele saiba exatamente qual é o conteúdo normativo do tipo penal. Não precisa ter um conhecimento técnico jurídico a respeito do tipo, e sim apenas um potencial conhecimento da ilicitude daqueles fatos, ok? Caso contrário, ele pode incorrer no erro de proibição, que nós veremos daqui a pouco. Quando eu falar de erro de proibição, você vai entender efetivamente do que se trata esse elemento. E sobre esse elemento eu trouxe uma citação bastante interessante do professor Kleber Masson, que diz basicamente o seguinte: a aplicação da pena ao autor de uma infração penal somente é justa e legítima quando ele, no momento da conduta, era dotado ao menos de possibilidade de compreender o caráter ilícito do fato praticado. Exige-se, pois, tivesse o autor conhecimento ou, no mínimo, a potencialidade de entender o aspecto criminoso do seu comportamento, isto é, aspectos relativos ao tipo penal e à ilicitude. A excludente desse elemento aqui é o erro de proibição, quando o agente pratica um ato que é proibido, crendo fielmente que é permitido. Repetindo, ele vai agir praticando um fato que é proibido, crendo fielmente que esse fato aqui é permitido, agindo em erro de proibição. Se ele age em erro de proibição, exclui-se elemento, né? Exclui-se esse elemento que é o potencial conhecimento, potencial consciência da ilicitude. Beleza? Veremos daqui a pouco. E por fim temos o último elemento, que é a exigibilidade de conduta diversa, tá? Lembrando que é um elemento da imputabilidade, da culpabilidade, ou seja, é preciso que esse elemento esteja presente para que o sujeito seja considerado, né, um agente que praticou aquele crime, para que aquele fato seja crime, ou seja, tem que ter a exigibilidade de conduta diversa. Em outras palavras, tem que ser exigível que naquela situação o sujeito pudesse agir conforme o direito, tá? Imagine a seguinte situação, imagine um caso de estupro, né? Estupro sempre chama atenção porque é um crime bárbaro, né? E sempre é um crime opcional. O cara vai lá e opta, assim como a maioria dos crimes, todos os crimes são opcionais porque tem que ter o dolo, né? Alguns são culposos, mas enfim. Só que é um crime com maior reprovabilidade. O sujeito vai lá e estupra alguém, tá? O estuprador vai lá, o Jack, ele vai lá e estupra alguém. A pergunta que se faz é o seguinte: é exigível nesse caso que ele pudesse agir de outra forma? Porra, claro que é. Ele podia não estuprar. Então existe a exigibilidade de conduta diversa. E quando falamos em exigibilidade de conduta diversa, falamos em uma situação na qual o sujeito ele poderia agir em conformidade com o direito, mas escolheu não agir. Escolheu agir em contrariedade ao direito. Nesses casos, existe a exigibilidade de conduta diversa, razão pela qual existe o crime. Só que, quando essa situação, quando esse elemento ele não estiver presente, quer dizer que existe uma inexigibilidade de conduta diversa. Então perceba aqui o joguinho de palavras, não confunda a exigibilidade de conduta diversa, que é o subelemento da culpabilidade, com a inexigibilidade de conduta diversa, que é a excludente desse elemento. Porque sim, existem situações que é inexigível que o sujeito pudesse agir em conformidade com o direito. Exemplos de coação moral irresistível ou obediência hierárquica, né? São situações nas quais vão excluir essa exigibilidade de conduta diversa e o sujeito não vai ter culpabilidade e, portanto, deve ser absolvido. Então, para você lembrar desse subelemento, basta você associar com a seguinte ideia, né? É
a exigibilidade de conduta diversa, situação na qual o sujeito poderia agir em conformidade com o direito, mas decidiu agir em contrariedade, ok? Bom, isso aqui que nós vimos até agora são os elementos da culpabilidade. Lembrando que a culpabilidade é o juízo de reprovação que recai sobre o comportamento do agente, né? Que recai sobre o agente. Lembrando também que aqui na culpabilidade nós estamos analisando o sujeitinho, o agente, e não mais o fato, tal como nós analisávamos no fato típico e na ilicitude, ok? Então estamos dentro do campo da culpabilidade, já vimos quais são os seus elementos e como que eles funcionam, e a partir de agora nós veremos as suas excludentes, tá? Sim, existem excludentes da culpabilidade, assim como existem as excludentes dos demais elementos do crime, né? Temos excludentes de elementos do fato típico, por exemplo, o princípio da insignificância é uma causa excludente supralegal da tipicidade, que está dentro do fato típico, então é uma excludente. Temos também as mais famosas de todas, né? Que são as excludentes de ilicitude, que vão excluir o segundo elemento do crime, que também são chamadas de justificantes, por exemplo, estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de um direito e estrito cumprimento de um dever legal. Essas vão excluir a ilicitude, né? Excluindo um dos elementos, exclui também o próprio elemento, de modo que não há que se falar em crime. Da mesma forma que existem as excludentes da culpabilidade, também chamadas de exculpantes ou também chamadas de dirimentes. São absolutamente a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então perceba que o conceito de crime funciona tal como um castelo de cartas. Você já montou um castelinho de cartas? Sabe carta de baralho? Pois é, eu tenho certeza que você ou já montou isso quando era criança, ou adulto mesmo, ou já viu alguém montando. Pega uma cartinha, empilha uma na outra até formar um castelo. O que acontece se eventualmente algum Zé Mané for lá, o chatão, o tio chato, sabe o tio chato? For lá e dar um peteleco esse castelo de cartas, o castelo de cartas desaba. É a mesma coisa que acontece com o crime. O crime ele funciona tal como um castelo de cartas, de modo que cada elemento e cada subelemento representa uma carta desse baralho, de modo que se você retirar um elemento ou um subelemento, esse crime ele desmorona, ele se desconfigura e o sujeito não pratica mais crime e ele deve ser absolvido. Então, para fechar a aula, né? Fechar não, continuar. Veremos agora quais são essas excludentes da culpabilidade, mas são excludentes dos elementos da culpabilidade, ok? Então vamos começar pela ordem. Primeiro, as excludentes da imputabilidade, depois as excludentes da potencial consciência da ilicitude e por fim a excludente, né, as excludentes da exigibilidade de conduta diversa. Mas antes tem que tomar uma aguinha aqui, porque senão vai faltar voz, a boca seca, né? Bora lá, só um minutinho. Lembrando do like, né? Dá o likezinho aí, pô. Sei que você tá resistindo, não custa nada. O orgulho não deixa, né? Apertar esse botão aí, aperta logo. Se está até aqui, tem que apertar, tá gostando da aula. Seguinte, pessoal, excludentes da imputabilidade. O que é a imputabilidade? Lembrando que a imputabilidade é a capacidade de discernimento do sujeito, né? A capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. A primeira causa de exclusão, né, são basicamente 3 situações, que é a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado, que são as situações previstas no artigo 26 do Código Penal. Vamos lá? Olha só, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então vamos igual o Jack Stripador e vamos por partes, ok? Perceba que são 3. Doença mental
desenvolvimento mental incompleto ou desenvolvimento mental retardado, beleza? São situações diferentes, mas que a consequência é a mesma, que é a inimputabilidade. Todas essas causas de exclusão da imputabilidade vão gerar a inimputabilidade, ou seja, nessas causas o sujeito não tinha capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. A doença mental é basicamente a enfermidade mental, uma pessoa que tem alguma enfermidade mental que impossibilita que ela tenha esse discernimento acerca da ilicitude. O desenvolvimento mental incompleto aqui, pessoal, ele é direcionado a basicamente duas pessoas, tá? Que não são enfermas. Duas pessoas, primeiro o menor de 18 anos e depois os indígenas. Em relação ao menor de 18 anos, essa norma aqui ela é inócua, ela não serve. Por quê? Porque existe outro artigo que trata especificamente dos menores de 18 anos, que nós veremos na sequência. Então sobra quem? Sobra os índios, né? Então, professor, quer dizer então que todo índio é inimputável, não tem imputabilidade? Não é isso. Isso tem que ser averiguado no caso concreto. Por quê? Porque o índio ele pode ser imputável, pode ser semi-imputável ou pode ser inimputável, a depender do caso concreto, que é verificado tão somente com a perícia. Lembra que foi adotado o critério biopsicológico? Então, tem que ter a comprovação do estado mental do sujeito feito por perícia. Beleza? Então esse índio pode ser imputável, semi-imputável ou inimputável. Professor, o que é semi-imputável? Veremos daqui a pouco que é uma causa de diminuição de pena. Beleza? Então essa é a parte do desenvolvimento mental incompleto. E tem também o desenvolvimento mental retardado, que são aquelas situações basicamente que por alguma enfermidade mental, alguma paralisia, algum problema, a pessoa tem uma idade mental que não corresponde com aquela idade física dela, né? Alguém de, por exemplo, 30 anos que tem um desenvolvimento mental de alguém de 10, 8 anos. Isso é bem comum, esses casos serão inimputáveis também, beleza? Mas voltando aqui para a redação do artigo 26, tem algo muito, mas muito importante que eu preciso que vocês reparem, tá? Que é o que vai gerar a inimputabilidade. Ó, é preciso que o agente seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Perceba que são duas expressões, duas situações que estão grifadas e sublinhadas, tá? São isso aqui, pessoal, duas espécies de capacidade. É a capacidade de entendimento e a capacidade de autodeterminação. Quando ausentes, né? Qualquer uma delas pode causar a inimputabilidade. A capacidade de entendimento é a clássica, a situação mais comum de acontecer, que é quando, por exemplo, o doente mental, por conta da sua doença mental, ao tempo dos fatos, era incapaz de entender o seu caráter ilícito, né? Então, essa é a mais comum, mas tem também aqui ó, a capacidade de autodeterminação, que são situações nas quais o agente, embora ele compreenda o caráter ilícito dos fatos, ele não tem capacidade de autodeterminação. Existem, pessoal, algumas doenças, alguns transtornos que são compulsivos, que são impulsivos, né? O sujeito, não pela sua vontade, mas sim pela doença, acaba manifestando algum gesto ou alguma fala que ele não quer. A mais famosa delas é a síndrome de Tourette. Se você não conhece a síndrome de Tourette, coloca aí no YouTube, já que você está no YouTube, digita aí síndrome de Tourette. As pessoas que têm essa síndrome, né? Eu não sou cientista, eu não sou médico, então eu não vou explicar tecnicamente para você o que é. Mas elas, por exemplo, têm alguns movimentos involuntários, elas têm algumas falas involuntárias e boa parte dessas pessoas que sofrem desse problema, elas falam palavrões e xingam as outras, né? Direto, tá na rua, começa a xingar. Opa, quase caiu ali. Começa a xingar, é bem comum. Não porque eles acham aquilo, mas sim por impulsos. Então perceba nesse caso que uma pessoa que tem essa síndrome de Tourette, por exemplo, ela até entende o caráter ilícito do fato, mas ela não pode determinar-se de acordo com esse entendimento, ok? Então, por conta disso, também será considerada inimputável. Imagine, por exemplo, que ela xingue alguém na rua e a outra pessoa processe ela por crimes contra a honra. Nesse caso, não tem a culpabilidade, porque não tem imputabilidade, e ele deve ser absolvido. Evidentemente que aqui não é um caso de se impor medida de segurança. Beleza? Mas vamos dar um passinho para trás e continuar aqui na redação para você entender uma coisinha. Lembre-se de que o Código Penal adotou o critério
psicológico, né? Ou seja, não basta que o sujeito seja doente mental, é preciso que ele, no momento dos fatos, não entenda o caráter ilícito daquele acontecimento, do que ele acabou de cometer na sua conduta. Isso implica dizer que o Código Penal admite, melhor dizendo, os intervalos de lucidez. Ou seja, pode ser que isso cai bastante em prova e pega muita gente, tá? Pode ser que alguém tenha deficiência mental, tenha uma enfermidade mental, mas naquele momento em que ele está praticando aquele crime, ele esteja lúcido. E nesse caso, ele será sim imputável e será sim responsabilizado, ok? E isso você observa pela redação do artigo 26, belezinha? Pessoal, seguinte, existe ainda a imputabilidade diminuída, tá? Tem a imputabilidade e a imputabilidade diminuída. A imputabilidade é essa que eu acabei de explicar para vocês. É quando a gente não tinha capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Mas, pode ser que, eventualmente, o sujeito, ele não compreenda muito bem o caráter ilícito dos fatos, mas seja uma compreensão mais ou menos. Sabe aquela situação? Mais ou menos. Ou seja, ele não era inteiramente incapaz, ele até entendia, de certa forma, o que deve ser provado mediante laudo pericial, mas nesse caso, como ele não era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos, ele não vai ser considerado inimputável, mas sim semi-imputável. E o fato dele ser considerado semi-imputável, porque ele não era inteiramente incapaz, ou seja, tinha certa capacidade para entender, ele vai ter direito a uma causa de diminuição de pena prevista lá no artigo 26, no seu parágrafo único, ok? Isso quer dizer que na maioria das vezes, por conta dessa semi-imputabilidade, ele não sofrerá uma medida de segurança, né? Mas pode ser que em alguns casos peculiares, mesmo assim, seja aplicada. Então, o que diz aqui o parágrafo único do artigo 26? A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nesse caso, é a semi-imputabilidade, né, ou também chamada de imputabilidade diminuída, que é uma causa obrigatória de diminuição de pena que vai ocorrer na terceira fase da dosimetria. Sim, entenda a dosimetria, meu amigo, aqui no YouTube tem uma aulinha minha de dosimetria, clica lá e conheça, tenho certeza que você vai gostar dessa aula. Se eu lembrar, vou colocar essa aula como relacionada aqui no final do vídeo, mas é provável que eu não lembre, tá? Vamos lá então? Mais uma excludente da imputabilidade. Essa aqui, muitos de vocês conhecem, né? Inclusive já fomos, né? Que é o desenvolvimento mental incompleto por presunção legal do menor de 18 anos, beleza? Lembre-se que aqui, em relação ao de menor, né, como o pessoal diz, o de menor, aqui nós adotamos o critério biológico, ou seja, não importa se o de menor de 17 ou 16 anos entendia o caráter ilícito no caso concreto, porque aqui a lei cria uma presunção absoluta de que ele era incapaz de entender a cagada que ele estava fazendo. É claro que tem muita discussão, eu, por exemplo, sou favorável a uma diminuição dessa margem, né, porque o Código Penal é de 1940, então o contexto social era outro. Estou bem ciente que isso não vai diminuir de forma alguma a criminalidade, isso não tem que ser encarado como política criminal, porque não é, tá? Existem outras políticas criminais, mas isso talvez no contexto que nós vivemos hoje em dia seja mais adequado por mera interpretação histórica. Mas eu não vou dar mais palpite em relação a isso, eu não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que é só a minha opinião e estou dizendo que eu não vou dizer se é certo ou não, beleza? Mas tá aí, achando ruim ou não, o menor de 18 anos ele é inimputável. São basicamente dois dispositivos que tratam sobre essa inimputabilidade. A primeira dessas disposições está no próprio Código Penal, que é o artigo 27, bem como no artigo 228 da Constituição Federal, tido por muitos como um direito fundamental e, portanto, uma cláusula pétrea, o que admite muita discussão aí, né? Então o que diz aqui os artigos? Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial.
Da mesma forma, artigo 228 da Constituição, são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às normas da legislação especial. E aqui, se você é leigo, se você está começando agora a sua faculdade de Direito e não está ansioso, igual a esses estudantes aí da OAB, que eu sei bem como eles estão agora, porque eu já passei por isso, se você está começando agora, talvez uma questãozinha surja aí na sua cabeça. Bom, se ele é inimputável, quer dizer que não tem culpabilidade. Se não tem culpabilidade, quer dizer que ele não cometeu crime e deve ser absolvido, correto? Correto. Então quer dizer, então, professor, que estaremos diante de uma impunidade? Pessoal, tecnicamente, legalmente, não, tá na prática é outra história. Mas legalmente, não. Por quê? Porque o inimputável, ele será submetido à legislação especial. E quando falamos em legislação especial, nós falamos em ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse caso, embora ele não cometa crime, ele vai cometer um ato infracional equiparado a esse crime e no lugar da pena que ele sofreria, né, da sanção que ele sofreria enquanto pena, ele vai ser submetido, né, a uma medida socioeducativa, beleza? Então, em tese, não estamos diante da impunidade. Ah, professor, mas é muito branda, fica lá 2, 3 aninhos, não vou discutir isso aqui, tá? Meu papel aqui é passar para vocês como que a lei funciona, o que a lei diz, o que a doutrina diz, o que a jurisprudência diz. Eu não vou criticar aqui, não vou fazer juízo de valor, porque isso eu deixo para os doutrinadores, para a galera da criminologia, para a galera da sociologia. Meu papel aqui é explicar a lei para vocês, beleza? Bom, e temos mais uma excludente da imputabilidade antes de passar ao estudo das excludentes dos outros elementos. E por fim, aqui, ó, temos a embriaguez completa, né, e acidental. Perceba que eu destaquei aqui as duas palavrinhas, não foi? Completa e acidental. Se é completa, quer dizer que não admite parcial. Além de ser completa, tem que ser acidental. E quando dizemos que a embriaguez é acidental, é porque ela é resultante de caso fortuito ou força maior. Ou seja, o sujeito que bebe igual uma cachorra velha e comete um crime, esse sujeito ainda é imputável e nós veremos essas diferenças daqui a pouco, tá? Então, aqui para excluir a imputabilidade e o embriagado ser considerado inimputável, tem que ser embriaguez completa e acidental, decorrente de caso fortuito ou força maior. Imagine, por exemplo, alguém que tem injetado em suas veias uma quantidade de álcool. Imagine, por exemplo, alguém que tenha inalado álcool porque está perto de uma usina, perto de uma empresa, não tenha percebido, tenha ficado embriagado e tenha ficado completamente embriagado e cometa o crime. Imagine alguém que toma, por exemplo, algumas medicações, alguns remédios que potencializam o efeito do álcool. Ele vai lá e toma só uma pequena dose de álcool, insuficiente para ficar bêbado em situações normais, mas por conta do remédio fica completamente embriagado. São situações de embriaguez resultante de caso fortuito ou força maior, ou seja, embriaguez acidental. E essa embriaguez acidental é a embriaguez única que vai excluir a culpabilidade, tá? E ela está prevista no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Olha só, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Beleza? Agora, algumas distinções precisam ser feitas, né? Porque você não pode pegar a embriaguez, colocar dentro no balaio e confundir ela como um todo, porque existem diversos tipos de embriaguez, inclusive a legislação dá tratamento diferenciado a cada uma dessas espécies, tá? Então, primeiro temos que diferenciá-las. Olha só, em relação à embriaguez voluntária e culposa, essa por expressa previsão legal, expressa previsão normativa, né, ela não vai afastar a culpabilidade, não vai afastar a imputabilidade. A própria lei diz, ó, não adianta você alegar que estava bêbado só por estar bêbado, se você ficou voluntariamente bêbado ou culposamente bêbado, porque você não vai ser absolvido, não vai ser isento de pena, tá? Então o que é a embriaguez voluntária? Aquela que o sujeito bebe para ficar bêbado, né? E a culposa, aquela que ele não bebe necessariamente para ficar bêbado, mas por imprudência ali acaba tomando doses a mais e fica bêbado. Se esses caras cometerem crime, são ainda imputáveis, beleza? Só lembra daqueles filhos da puta que bebem ao volante, ok? Bom,
Em segundo lugar, temos a embriaguez patológica. Essa aqui é diferente, né? Existem situações onde o sujeito é tão viciado, que o cérebro dele cozinhou na pinga, né? De modo que o cara é realmente alcoólatra, é uma doença, né? Ele é tão viciado que aquilo vira uma necessidade química do corpo e muitas vezes ele se torna até mesmo um inimputável. Nessas situações onde a embriaguez é patológica e já comprometeu o cérebro, nós podemos enquadrar esse sujeito como um inimputável ou um semi-imputável, de acordo com as situações do caso concreto. Lembrando que sempre é necessário realizar a perícia para averiguar essa situação de inimputabilidade, ok? E por fim temos a embriaguez pré-ordenada. Essa embriaguez pré-ordenada é aquela embriaguez onde o sujeito bebe para praticar o crime. Ele bebe dolosamente com a intenção de ficar bêbado e ter coragem para praticar aquela infração penal. Nessa situação, além de não excluir a imputabilidade, vai fazer com que o agente responda com uma agravante genérica prevista no Código Penal. Então vai ter a sua pena agravada lá na segunda fase da dosimetria. E isso quem diz não sou eu, é o próprio Código Penal, artigo 61, a linha... Esses dois, a linha L. Belezinha? Então essas são as excludentes da imputabilidade. A partir de agora, veremos as excludentes do segundo subelemento da culpabilidade. E lembrando que o segundo elemento da culpabilidade é o potencial conhecimento, a potencial consciência da ilicitude, ok? Qual é a tese que vai excluir a potencial consciência da ilicitude? O erro de proibição, também conhecido como erro inevitável sobre a ilicitude do fato, prevista lá no artigo 21 do Código Penal, que já iremos analisar a redação desse dispositivo. O que é o erro de proibição? O erro de proibição, ele ocorre quando o agente pratica uma conduta ilícita, crendo fielmente que está praticando uma conduta lícita. Vou repetir para você. Erro de proibição ocorre quando o agente pratica uma conduta ilícita, crendo fielmente que está praticando uma conduta lícita. Tem exemplo? Claro que sim. Imagine, por exemplo, um holandês que venha passar suas férias aqui no Brasilzão velho de guerra. O holandês, como você bem sabe, né, na Holanda, as pessoas lá consomem maconha como se fosse café o dia inteiro, né? Assim, aqui eu fui preconceituoso e fui exagerado. Mas a ideia é a seguinte, lá na Holanda é muito comum o uso da cannabis, né? É normal, as pessoas consomem a cannabis como se estivessem consumindo café. Não que seja errado, não estou fazendo juízo de valor, tá? Estou fazendo juízo de fato. É bem comum, é legalizado, as pessoas utilizam e ponto final. É bem comum mesmo. Aí esse holandês vem passar suas férias aqui no Brasil. Em um determinado momento, ele está andando pela praia e conhece ali alguns brasileiros e verifica que tem várias pessoas também fumando maconha. Um deles oferece um cigarro para o sujeito e assim que ele bota o cigarro de maconha na boca, ele é surpreendido por policiais que encaminham ele até a delegacia, onde ele vai começar a responder por porte de drogas para uso pessoal. Perceba o seguinte, esse sujeito aqui, para ele, a maconha é uma substância na Holanda tão comum quanto um cigarro de tabaco, tão comum quanto um arroz, tão comum quanto um feijão. Lá não existe essa estigmatização da erva tal como existe aqui. Aí ele vem para um país que é um país visualmente liberal, né, em relação a essas questões e moralidades, enfim, que ele está na praia e vê pessoas também usando, ele não vai nem cogitar que aqui é proibido. Primeiro porque ele pensa que maconha é igual café, né? Então não tem nenhuma ilicitude nesse fato aqui para ele. Segundo que ele vê as pessoas utilizando e nem passa pela cabeça dele que aquilo é proibido, porque é como se fosse fumar um cigarro. Afinal, ele olha para o lado, vê pessoas fumando cigarro de tabaco, vê pessoas bebendo, ingerindo bebida alcoólica em plena luz do dia, em bares e calçadas, que por exemplo nos Estados Unidos isso não se verifica, né? Então ele acha que realmente o uso de maconha é permitido aqui no Brasil.
quando na verdade não é, pelo menos ainda não é, né? Então, nesse caso, podemos dizer que ele teria agido em erro de proibição, porque ele cometeu uma conduta ilícita, crendo fielmente que era lícita. E isso está previsto aqui, ó, no artigo 21 do Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 2/3. Perceba então que existe aqui o erro de proibição inevitável e o erro de proibição evitável. O inevitável é o que vai excluir o crime, fazendo com que o sujeito seja isento de pena. Já o evitável vai diminuir a sua pena. Professor, como que nós vamos saber qual é um erro evitável e qual é um erro inevitável? Isso aí, pessoal, a gente só vai saber no caso concreto com a análise do juiz, que vai se guiar, se balizar pelo parágrafo único aqui do artigo 21, que diz pra gente quando que vai ocorrer o erro evitável, tá? Olha só, considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou agir essa consciência. Então assim, para algumas pessoas, o sujeito que veio da Holanda e está fumando ali um baseado, né, ele deveria saber que aqui é proibido, porque, enfim, isso tem que ser proibido, então, portanto, é um erro evitável. Para outras, não, né? Então, quem vai decidir isso ou não é o juiz, no caso concreto, verificando o agente nas suas peculiaridades. Lembrando que aqui na culpabilidade não analisamos o fato, e sim o agente, ok? Então tem que ser levado em consideração o aspecto subjetivo do agente. Belezinha? Bom, já vimos as excludentes do potencial conhecimento, da potencial consciência, da ilicitude, e agora vamos até a excludente do último elemento do crime, as excludentes do último elemento da culpabilidade, melhor dizendo que são basicamente duas, tá? E as duas estão previstas no mesmo artigo do Código Penal, mas começamos, portanto, pela coação moral irresistível, prevista lá no artigo 22 do Código Penal, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer com vocês aqui é fazer com que vocês saibam diferenciar a coação moral irresistível da coação física, que é a chamada vis absoluta. São coisas distintas e elas não se confundem. Primeiro, a coação física, chamada coação à vis absoluta, ela exclui a conduta, ela exclui o fato típico, ela vai agir no primeiro elemento do crime. Já a coação moral irresistível, que não é a vis absoluta, ela vai agir na culpabilidade. Na coação física, imagine, por exemplo, um sujeito que puxa o dedo do outro em direção ao gatilho, fazendo com que o gatilho seja acionado na arma de fogo, matando o indivíduo. Perceba que é uma coação física. Se é coação física, quer dizer que não teve voluntariedade na conduta. Não tendo conduta, né, não há que se falar em fato típico, e não tendo fato típico, não há crime. Excluiu a conduta. Já aqui na coação moral, não, tá? A coação moral tem que ser, inclusive, irresistível, tá, pessoal? E aqui vai agir na culpabilidade e especificamente na exigibilidade da conduta diversa. Então, o sujeito que ele tem uma coação moral irresistível, ele vai praticar o crime e, no caso concreto, você vai verificar que era inexigível que ele pudesse agir de outra forma. Ou seja, eu não posso exigir que ele, naquela situação, tivesse agido conforme o direito. Quer ver um exemplo? Imagine um sujeito que mora em uma comunidade carente, em uma favela, num morro que é tomado pelo tráfico, tá? Sem estigmatizar aqui, pessoal, mas é só para o exemplo ficar mais plausível. O sujeito ele mora na favela e esse morro aqui que ele mora específico é tomado pelo tráfico. E existe um chefão aqui do tráfico, né? Existe o sujeito que é o dono, que é o diretor, que é o chefão da organização criminosa, é o dono, o chefe do morro. Todo mundo sabe que esse cara é perigosíssimo, mata gente a rodo e cumpre as suas ameaças. Isso é conhecimento notório, todo mundo respeita ele, tá? Num dia X, esse sujeito, né, hipotético aqui nosso, o agente está caminhando pela favela, pelo morro, pela comunidade, e encontra e dá de cara com esse chefe do morro. O chefe do morro diz o seguinte, ó, você vai pegar essa mochila aqui, tá? E vai levar ela até a casa X, até o local X. E se você não fizer isso, eu vou matar a sua família. Então eu preciso que você faça isso pra mim agora, sem questionar. O que o cara faz? O cara pega a mochila, né? Tem bom senso, leva a mochila e vai levar a mochila naquela casa que o chefe do morro mandou. Acontece que na mochila tem droga e ele é preso pelos policiais. Perceba que aqui ele foi coagido, existiu uma coação moral
irresistível. Por que é irresistível? Porque a gente sabe que se ele não cumprisse com aquela missão que lhe foi dada, ele seria morto, né? Afinal de contas, o chefe do morro é matador. Então isso é inquestionável. Quer dizer então que ele agiu sob coação moral irresistível. No caso, era inexigível que ele agisse conforme o direito. Você agiria conforme o direito nessa situação? Eu não agiria, né? Por quê? Porque eu estaria colocando a vida da minha família em risco. Então eu teria que assumir o risco daquela situação de levar a mochila até lá. Então é inexigível que ele pudesse agir de outra forma que não sendo a atividade de tráfico, beleza? Onde que está prevista aqui essa tese? No artigo 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrito cumprimento, incita obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, assim, é só a primeira partezinha que diz respeito à coação moral irresistível, porque dali do ou para frente já é a segunda tese, que é a obediência hierárquica à ordem não manifestamente ilegal, que também está prevista, olha só, no mesmo dispositivo, tá? Vamos lá, seguinte, essa é outra causa que vai excluir, né, esse último elemento da culpabilidade. Então, o sujeito que age em obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior hierárquico, né, mas comete um crime, ele está agindo em uma situação que existe a inexigibilidade de conduta diversa. Então, assim, perceba que através da leitura do artigo 22, a gente nota alguns requisitos. Quais são esses requisitos? São basicamente esses 4 aqui, mas para você entender, eu preciso que você entenda um exemplo antes, ok? Imagine o seguinte, imagine que um policial tenha recém entrado na polícia, acabou de passar no concurso, acabou de se formar lá no treinamento e entra na polícia. E ele se depara com um delegado de polícia que está ali há 30 anos, né? Ninguém questiona as ordens do delegado. O delegado mandou fazer, você faz, beleza? Um dia X, o delegado chega no policial novo e fala o seguinte, ó, vai lá e prende fulano de tal. Dá voz de prisão em flagrante ao fulaninho de tal, vai lá e resolve isso aí logo. E o cara vai lá e faz, o policial vai lá e faz. Acontece que a vítima não, acontece que o sujeito que iria ser preso não estava em flagrante, né? Então se não está em flagrante, é preciso que exista o quê? Mandado de busca e prisão, mandado de prisão. Então, se não tem um mandado judicial, se não tem uma determinação judicial, você não pode prender o sujeito. Ou você prende em flagrante, ou você prende com ordem do juiz. Nesse caso, não tinha nenhum dos dois. O sujeito não estava em flagrante e não tinha a ordem do juiz. Então, ele vai lá e prende o sujeito, ainda que não exista o flagrante, ainda que não exista a ordem do juiz. E nesse caso aqui, esse policial, embora ele tenha cometido uma ilegalidade, ele não pode ser responsabilizado por nenhuma infração penal e por nenhuma infração administrativa. Por quê? Porque ele agiu dentro desse contexto de obediência à ordem não manifestamente ilegal de superior e hierárquico, ok? Ou seja, existia a inexigibilidade de conduta diversa, mas é preciso que existam esses requisitos. Nesse caso aqui, existiram os requisitos. E quais requisitos são esses? Primeiro, ordem não manifestamente ilegal, ou seja, aquela ordem que o superior hierárquico dá não pode ser algo que alguém escute, algo que alguém veja e a primeira reação seja, não, isso aqui não pode, é ilegal, é absurdo. Tá, não pode ser. Por exemplo, imagine que o delegado de polícia mande o sujeito, o novo policial, cometer um crime de homicídio, apagar o sujeito. Bom, isso aí é manifestamente ilegal. Ao contrário dessa ordem de prisão que o delegado determinou, não é manifestamente ilegal. É ilegal sim, mas não é manifesta, né? Porque o policial vai lá e cumpre, não tem que discutir. Mas matar alguém não. Matar alguém é uma ordem manifestamente ilegal. Portanto, não há que se falar nessa excludente. O segundo requisito é uma ordem originária de autoridade competente. Se for uma autoridade incompetente, também não estaremos diante dessa excludente. E o mais importante aqui é o terceiro requisito. Tem que ser uma relação de direito público. Isso é um entendimento construído na doutrina e construído na jurisprudência. Implica dizer que nas relações privadas, nas empresas, embora exista uma ordem de um superior hierárquico, né, não vai existir essa excludente se eventualmente esse sujeito praticar algum crime. E por fim, temos o cumprimento estrito dessa ordem. Tem que estar estritamente vinculado ao que foi dito pelo superior e hierárquico. Beleza, pessoal? Eu acho que é
acho que é só isso mesmo que eu tinha para falar para vocês. Essa é a nossa matéria de culpabilidade. Aí, mais bonitinho. Essa é a nossa matéria de culpabilidade. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da aula, tenham realmente aprendido, tá, o conteúdo. Essa é a minha missão, esse é o meu objetivo aqui. Se você vai fazer a sua segunda fase em Direito Penal e gostou do meu método de ensino, saiba que eu leciono um curso específico para a segunda fase em Direito Penal da OAB pela Prodigi Preparatório. O link do curso para você conhecer e talvez se matricular se você gostar está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário que eu vou deixar fixado aqui para vocês, ok? Então clica lá e conheça. É um curso onde você vai aprender a minutar do absoluto zero as peças práticas profissionais e você, embora não tenha ainda uma prática penal, tenho certeza que ao final vai sair do zero até o avançado, ok? Então, além de conhecer o curso, caso seja do seu interesse, não esquece de deixar aqui embaixo o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. E, aliás, o curso também é para quem deseja ter prática na área criminal, para quem deseja aprender a minutar as peças práticas profissionais, ainda que você seja advogado, mas ainda não atue na área criminal, beleza? Então é basicamente isso, tá feito aqui o meu jabazinho, espero que tenha gostado, eu vou ficando por aqui, aguardo você na próxima aula, fui!